Olá, meu nome é Cleiton Vinícius Pegoraro de Araújo e hoje nós vamos falar sobre as sociedades empresariais. Falaremos sobre os requisitos básicos da sociedade e o que é uma sociedade empresarial dentro do sentido jurídico da questão. Dentro dos requisitos genéricos de uma sociedade empresarial, podemos destacar aqueles relativos ao artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto possível e ilícito, além de forma prescrita ou não defesa em lei. Esses requisitos são de extrema importância. Num primeiro momento, o agente capaz, a capacidade desse agente para integrar uma sociedade e para agir como empresário. Aqui no nosso sistema, a partir dos 18 anos de idade, a pessoa já tem a plena capacidade para os atos da vida civil. E entre 16 e 18 anos, relativamente capaz. Já no caso do objeto possível ou lícito, diz respeito ao tipo de sociedade que será implementada e o tipo de questão que essa sociedade terá como implemento das suas atividades principais. Ele poderá ser muito amplo esse objeto da sociedade, desde fabricação de móveis, fabricação de aeronaves, prestação de serviço. A gama é muito grande e não se restringe a apenas uma questão. Forma prescrita ou não defesa em lei diz respeito ao formato dessa sociedade, autorizações especiais, como por exemplo agências reguladoras, ou uma autorização especial do Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas, depende do tipo de trabalho que essa sociedade irá exercer, o tipo de produto que ela irá colocar no mercado. Requisitos especiais poderão ser exigidos. Claro que isso não impede a empresa de programar as suas atividades como bem desejar, dentro dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Dentro já dos requisitos específicos, nós teremos questões ligadas ao contrato social desta sociedade. Requisitos estes que estarão abarcados pelo Código Civil de um modo a exemplificar cada uma dessas questões. É a formação do capital social, seja com bens ou créditos, daqueles que pretendem participar da sociedade empresarial. Todos os sócios participarão do resultado. Por que digo resultado? Digo resultado pois ele poderá ser positivo ou negativo. Em caso de resultado positivo na sociedade, os sócios poderão fazer retirada de valores em seu favor. No caso de negativo, deverão colocar algum valor para que exista um equilíbrio das contas da empresa. Não há como excluir o sócio no caso de prejuízo da sociedade empresarial. A sociedade não exclui do prejuízo os seus sócios. Caso necessário, os sócios devem sempre aportar recursos na empresa. No caso de resultado positivo, também é importante destacar que nem sempre a retirada é necessária. Poderá existir, por exemplo, a ideia de reaplicação destes valores dentro da sociedade empresarial. Um reinvestimento daquele valor que sobra no balanço final da companhia. Com relação ao contrato social, devemos destacar o artigo 997 do Código Civil. Este artigo, ele definirá a formação do contrato social. Definirá, num primeiro momento, o objeto social, como eu disse anteriormente, é a atividade explorada pela empresa, é a atividade econômica da empresa. Para ser empresário, pressupõe-se a exploração de uma atividade econômica. Nesse caso, você deve declarar esta atividade econômica no contrato social de forma precisa e detalhada. Como eu falei anteriormente, imaginem uma empresa que produza veículos e também faça a venda destes veículos. Essas duas atividades que são distintas devem estar destacadas no contrato social. O nome empresarial é o qual a sociedade será conhecida.
Essa sociedade tem um nome e esse nome é aquele que os sócios atribuem no contrato social para que ela seja reconhecida socialmente, reconhecida perante os demais sócios, só saibam a qual sociedade eles pertencem, e na relação com terceiros também é importante o destaque do nome empresarial. A sede da empresa. Toda empresa precisa de uma sede. As empresas precisam de uma sede física. Esta sede não poderá ser fictícia. Neste local deverá ser encontrado sempre aquela pessoa que responde pela empresa, seja sócia ou procurador devidamente designado para tal fim. O representante legal da empresa, aquele que responde pelos atos praticados pela empresa nas operações de seus negócios, relativamente ao objeto social anteriormente falado. Prazo de duração das sociedades empresariais, via de regra, são feitos por prazo indeterminado. Mas nós temos algumas sociedades que poderão ser feitas por prazo determinado. É o caso das sociedades de propósito específico, sociedades criadas para, num determinado momento, realizar uma atividade específica, sendo que os seus centros operacionais mantêm-se distintos daquela atividade. Uma empresa uma empresa que trabalha na fabricação de couro, outra com borracha, podem se unir num determinado momento para fabricar calçados. Acabada a atividade dos calçados, por um determinado período, elas retornam e continuam a fabricar independentemente couro e borracha. O capital social das sociedades empresariais é a divisão da responsabilidade dos sócios. Os sócios, na verdade, quando especificam o capital, estão ali fazendo uma divisão também de sua responsabilidade perante a sociedade e perante terceiros. Aqui também podemos destacar as questões da integralização do capital social e a divisão dos lucros e prejuízos, que serão feitos a partir desta determinação. Determinação essa que os sócios poderão fazer de livre e espontânea vontade e de acordo com a capacitação de cada um para gerir o procedimento da empresa ou para uma participação financeira dentro daquele quadro societário. Nomeação do administrador. Nomeação do administrador é extremamente importante. Nomeando o administrador, será aquela pessoa que representará a empresa e poderá ser, em alguma hipótese especial, aquele que não detém uma ligação direta com a empresa, não necessariamente sócios. No dia a dia, as empresas ficam nomeadas nessas sociedades empresariais pessoas que são sócias, mas também, como eu disse, em alguns casos, poderá nomear um terceiro, sempre por unanimidade dos sócios em comum acordo. O acordo comum dos sócios é importante para nomear um terceiro. No caso dos próprios sócios, o contrato social já determinará quem são os sócios que administrarão. Todos os sócios são administradores? Nem sempre. Numa sociedade empresarial que, hipoteticamente, nós temos 3 sócios, podemos dizer que só um representará essa empresa como administrador, aquele sócio gerente da empresa. Podemos dizer que são todos? Também. Não há uma especificação, uma regra matriz para tal procedimento. Relações estabelecidas entre sócios e com terceiros. A partir da assinatura do contrato social, é estabelecida uma relação entre os sócios. Sócios estes que são escolhidos em comum acordo, todos têm
uma finalidade específica para a fundação de uma sociedade empresarial e para a continuidade desta sociedade. Estes sócios, a partir da assinatura, não necessariamente do registro, mas já da assinatura, passam a ter entre si obrigações específicas, obrigações entre sócios, como, por exemplo, o dever de lealdade. E com terceiros, como fica essa relação, tanto da empresa quanto dos sócios? Você passa a ter um estabelecimento de relações com terceiros, fornecedores da empresa, a empresa passa a ter uma personalidade jurídica distinta dos seus sócios. E na relação com terceiros, ela responderá com patrimônio próprio e também com patrimônio relativo aos bens próprios, os bens sociais da empresa. Esse ato constitutivo ele é protegido por lei, como anteriormente eu disse, o contrato social ou ato constitutivo protegido por lei. Também temos a proteção legal do nome empresarial, o nome que a empresa utilizar, ele tem proteção legal para que não existam nomes semelhantes, isso possa causar algum tipo de confusão relativo à marca também, num passo seguinte, ou relativo ao próprio funcionamento da empresa. Lucros e perdas. Lucros e perdas, importantes ressaltar que, no caso de perdas, o patrimônio da empresa é que responderá num primeiro momento. Caso esse patrimônio não alcance a questão de lucros e perdas da sociedade empresarial, teremos aí então, numa eventual possibilidade, ainda que extrema, a desconsideração da personalidade jurídica e o atingimento do patrimônio pessoal dos sócios. Como nós dissemos, sócios, procuradores e administradores, competiria aí uma pequena distinção destes temas. Com relação aos sócios, procuradores e administradores, há uma distinção própria, até da terminologia. Os sócios, aqueles que compõem, como o nome diz, compõem a sociedade, assinam ao contrato social, estão dispostos a participar do negócio. Procuradores, sócios, você poderá ter uma representação por meio de procuradores que não necessariamente administrarão o negócio. Os procuradores podem administrar com limites de poder. Há uma limitação de poder para que se administre a sociedade. Uma limitação que ela é colocada pela lei e pelo próprio contrato social e até pelo instrumento utilizado como procuração. Esse instrumento de procuração, ele também tem esta finalidade de diminuir ou ampliar os poderes dos procuradores. Vamos falar um pouco agora de mercado de ações, muito ligado à questão das sociedades anônimas. O mercado de ações é um mecanismo extremamente importante para o fomento empresarial. Nós podemos falar das questões dos valores mobiliários, negociação e a questão do capital da sociedade empresarial. Lembrar que o capital poderá ser aberto ou fechado, aquela empresa que negocia ou não suas ações na Bolsa de Valores, no mercado de balcão, essa empresa leva suas ações para uma negociação extrema, para uma negociação direta com seus clientes, e a de capital fechado não tem esta prerrogativa de negociação. Podemos lembrar que a ideia de negociação aberta dentro desse sistema, ela se dá dentro de regras da CVM, da Companhia de Valores Mobiliários, regras bem restritas e bem delimitadas. Também as companhias não podem vender ações antes do registro na Comissão de Valores Mobiliários. Não se pode fazer desta forma, sob pena de cometimento de crime.
Esta negociação, ela se dá dentro de um mercado competitivo. E qual tipo de negociação poderá existir? São títulos, valores mobiliários são títulos de investimento que a empresa coloca no mercado. Primeiramente, podemos destacar as ações, os mais conhecidos. Estas ações são levadas ao mercado pelas empresas, a menor parte que a empresa poderá se dividir. Partes beneficiárias também, bônus para executivos, por exemplo. Debêntures, títulos colocados a longo prazo dentro das sociedades empresariais, elas divulgam esses títulos são colocados no mercado e resgatáveis após um período com uma remuneração prévia. Não há confusão aqui entre debêntures e ações. E os bônus de subscrição, ou os desdobramentos de eventuais ações que alguém já tenha de uma companhia. Imagine uma companhia que se desdobra em outras, há bônus de subscrição e preferência para a aquisição de novas ações de determinados grupos econômicos. Quais seriam os órgãos de gestão de uma companhia, de uma sociedade anônima? Bom, temos alguns órgãos aqui que são extremamente importantes. Dentro da SA, os órgãos de gestão, eles servem para limitar a ação dos próprios administradores e auxiliar, limitar e auxiliar nessa gestão. São de extrema importância para o funcionamento das sociedades anônimas e um controle deste funcionamento. Por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima videoaula de Direito Empresarial.